Olá pessoal, aqui é André Queires do canal Resultado Azul, dando sequência aí à série de lives Resultado Azul em 30 minutos, ao projeto Resultado Azul em 30 minutos. Hoje eu vou falar do tema como evitar os 4 principais motivos de quebra da empresa. Eu lembro sempre que o meu propósito aqui é ajudar empresas que passam por dificuldades financeiras. Eu entendo que existe a possibilidade de tirar elas do prejuízo, levar elas ao lucro em até 3 meses, sem fórmula mágica, como através de um método. Mas hoje o objetivo aqui é realmente falar aí desse assunto, como evitar os 4 principais motivos de quebra da empresa. Quais são esses 4 motivos aí? Vamos conversar sobre eles. Uma empresa, existem motivos, a gente poderia detalhar especificamente vários motivos, muitos ligados à gestão financeira, mas eu vou detalhar dessa vez aqui de um jeito mais macro, de um jeito maior, para você entender que todos os motivos que podem fazer uma empresa fechar, eles estão dentro dessas quatro categorias, dentro desses 4 grandes temas aí, vamos colocar nesse formato aí, tá, pessoal? Então, assim, uma empresa quebra por imobilização excessiva. Essa é a primeira causa de quebra. Tá, mas por que imobilizar demais pode fazer minha empresa quebrar? Então vamos pensar o seguinte, olha só. Uma empresa, tá? Ela tem ativo e tem passivo. Então, quando ela imobiliza demais, ela está pegando o dinheiro do ativo dela, de disponibilidades, dinheiro que tem no caixa, ela está trocando dinheiro no caixa, está trocando contas a receber, está trocando estoque, ou está pegando dinheiro emprestado para trocar tudo isso por uma imobilização. Então, quando eu imobilizo na minha empresa, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando dinheiro do meu ativo circulante. Então, eu estou tirando dinheiro do meu capital de giro propriamente dito. O que acontece com isso? Vou dar um exemplo assim. A minha empresa, ela fatura 100 mil reais por mês, ela precisa, para se sustentar, de um determinado valor de capital de giro. Faz de conta aí que ela precisa, para vender esses 100 mil reais por mês, ela precisa de 50 mil de capital de giro. Então ela tem que ter esse dinheiro entre disponibilidade, saldo de contas a receber, estoque. Então ela precisa ter esse determinado valor. Daí agora, eu vou comprar uma sala comercial. Então na hora que eu compro a sala comercial, e essa sala comercial ela custa 250 mil, e eu não tenho dinheiro para pagar a parcela dessa sala comercial, eu vou tirando o dinheiro do meu capital de giro e esse capital vai imobilizando, eu vou deixando ele parado. Isso acontece muito em pequenas empresas quando ela, por exemplo, ela determina que vai fazer um consórcio. Então, ela tirou dinheiro do giro dela e ela está pagando lá a parcela de consórcio, R$1.000 por mês. Aparentemente não é muito. Só que esse R$1.000, se a empresa não é lucrativa, ela está tirando do caixa. Ela está tirando do giro da empresa um dinheiro que muitas vezes está fazendo falta. André, isso pode fazer uma empresa quebrar? Pode sim. Vamos dar um exemplo, continuando nessa linha de exemplo. Num momento que a minha empresa está faltando caixa e eu não tenho capital de giro, eu posso acabar recorrendo a um banco e pegando um empréstimo para saldar essa minha falta de capital de giro. Então a minha empresa lá, no primeiro momento, eu não tinha dinheiro para comprar, ou eu não tenho dinheiro para manter o meu tamanho de estoque, ou eu não estou tendo dinheiro para pagar minhas contas. O que vai acontecer? Eu pego um empréstimo, e muitas vezes eu não precisaria ter pego esse empréstimo, porque eu tenho dinheiro, mas ele está imobilizado. Então, daí eu estou pagando juros, eu estou aumentando a minha despesa financeira, eu estou diminuindo a minha capacidade de ter lucro, a minha capacidade de ter resultado, porque eu imobilizei. Então, eu estou pagando juros por algo que muitas vezes, então vamos dar um exemplo nessa lógica, eu posso estar, por exemplo, pagando R$2.000 de juro, e eu poderia alugar uma sala por R$1.500. Ou com esse dinheiro
do aluguel da sala ou dessa imobilização, eu poderia estar fazendo mais dinheiro utilizando esse valor para ter um estoque de uma outra linha que eu poderia vender mais. Então, a imobilização, como regra, não é um bom negócio. Eu dou um exemplo assim bem exagerado, porque, claro, não é uma pequena empresa, é uma grande empresa, mas eu sempre questiono e pergunto para quem eu estou prestando consultoria. Veja o exemplo de um Bradesco, de um banco. O banco, ele tem, sei lá, N agências, milhares de agências no Brasil. Ele imobiliza cada agência própria do Bradesco, por exemplo? Com certeza não. Ele pode ter até uma, duas, três, algumas agências onde está a administração dele, pela estrutura enorme que ele é, de ser uma sede própria. Mas a lógica da agência é que ele loca. Então, quer dizer, ele não vai tirar dinheiro dele, do giro dele. Então, ele não vai tirar dinheiro. Se ele tira dinheiro do giro, ele deixa de emprestar dinheiro para alguém. O negócio dele é emprestar dinheiro. Então, ele não tira dinheiro do giro dele para imobilizar. Ele vai alugar, ele vai realmente locar um espaço que vale muito mais a pena. Então, em vez de ele pegar essa sala comercial, essa loja, que ia custar lá 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, não são agências pequenas, no mínimo custaria um bom valor, que para o banco pode significar pouco, mas é um valor representativo. Esse 1,5 milhão, 2 milhões que ele teria para essa sala, para esse espaço, ele vai emprestar para alguém. Então, ele está ganhando dinheiro com esse prestar muito maior do que o valor de uma imobilização. Então, pense muitas vezes se vale a pena realmente imobilizar. Como lógica, como regra, não vale a pena imobilizar. Como regra, vale a pena imobilizar num exemplo assim. Eu vou imobilizar aqui num equipamento, que esse equipamento vai fazer eu ter um menor custo, ou esse equipamento vai fazer eu vender mais, ou esse equipamento vai reduzir uma despesa fixa minha. Então, eu vou ter um retorno financeiro com esse equipamento que ele se paga, então o investimento se paga em 1 ano, se paga em 2 anos, se paga em 3 anos. Então, quando acontece isso, vale a pena imobilizar. Por exemplo, eu vou comprar uma prateleira aqui frigorífica, e essa prateleira frigorífica que eu vou mostrar melhor o meu produto para o cliente vai fazer eu vender 30% mais, até valeria a pena. Então, nessa situação vale, senão não vale a pena. Agora, o seguinte, a outra questão em relação à imobilização, o que acaba acontecendo que é super perigoso? Olha só, quando eu vou imobilizar, quando eu penso em imobilizar, eu acabo pensando em imobilizar com recurso próprio. E daí o que acontece? Eu vou lá, nesse exemplo ali, olha a minha disponibilidade, 120 mil. Opa, tem dinheiro no meu caixa. Eu vou lá e utilizo esse dinheiro para imobilizar. Então eu vou comprar uma sala, eu vou comprar um equipamento. E daí o que acaba acontecendo? No primeiro momento eu tinha caixa, no segundo momento eu não tenho e vou acabar tendo que pegar um empréstimo de capital de giro e não um empréstimo de longo prazo, que seria um empréstimo em relação ao imobilizado. Quando a gente imobiliza e eu pego um empréstimo de um equipamento, eu posso dar o equipamento em si de garantia. Quando imobilizo e eu estou comprando um imóvel, o próprio imóvel é a garantia desse financiamento. Ou então, se eu estou comprando um carro, o próprio carro é a garantia do financiamento. Esses empréstimos de imobilizado que eu imobilizo, que eu dou como o imóvel, como dou o bem como garantia, eu consigo pegar um empréstimo com juros mais baixos. Então, naquela hora, primeiro, não imobilize, não vale a pena imobilizar. Mas segundo, se você entender que vale a pena imobilizar, não gaste o seu caixa para fazer essa imobilização. Verifique se o governo tem alguma linha específica que vale a pena pegar com juro subsidiado, com juro menor. Então, por exemplo, um Finame, 8,5% ao ano. É muito? Não, é pouco, porque qualquer empréstimo aí que você fosse fazer de capital de giro ia ser
20% ao ano, 15% ao ano, 30% ao ano, 2%, 3% ao mês. Então, ele é muito caro. Então, não imobilize, mas na hora que pensar em imobilizar, se entender que é viável, vai valer a pena, você vai ganhar dinheiro com isso porque retorna o investimento, não faça isso com o dinheiro do seu caixa. Faça isso com o dinheiro de um empréstimo que você vai conseguir dar o próprio bem em garantia, vai conseguir um juro menor relacionado a esse empréstimo. Com certeza vale muito mais a pena. Então, pode levar à quebra sim, a imobilização excessiva é uma das causas de quebra. É comum? É comum quando você soma as causas. Então, no primeiro momento, a minha empresa estava vindo bem, eu imobilizei, gastei a grana dela. No segundo momento, a minha empresa está enfrentando problema, eu não estou conseguindo ter lucro, e daí aquela minha imobilização, eu tenho aqui um imóvel, eu tenho um terreno, mas eu não consigo vender, então eu tenho patrimônio, mas não tenho caixa, as minhas dívidas vão se acumulando, eu vou pagando juros, eu vou passando por uma crise de caixa e acabo quebrando. Então, uma empresa lucrativa, num determinado momento, ela pode quebrar sim pela imobilização excessiva. Um grande cuidado que a empresa tem que ter é que ela tem que ter caixa, ela tem que conseguir administrar o seu capital de giro e manter a empresa funcionando com essa necessidade de capital de giro mínima necessária. Se você não sabe qual é o capital de giro mínimo da sua empresa, a gente pode explicar aí, pode analisar outros vídeos que a gente coloca aí, passando a respeito dessa informação. Não é o objetivo agora. Mas entenda que evite a imobilização, porque a imobilização excessiva pode fazer a sua empresa quebrar sim. Parece lógico, mas muitas vezes não é. Ou parece lógico, porque a gente imagina assim, mas a minha empresa está dando lucro, ela vai quebrar? Depende. Depende o quanto você está pagando por essa imobilização. Minha empresa dá lucro de 2.000, mas eu estou pagando 10.000 por mês de uma imobilização. Está faltando caixa de 8. Pode acontecer isso também, tá, pessoal? Então, é uma linha aí bem importante de analisar. Então, vamos aí para uma segunda. Qual o segundo motivo de quebra? Desvio. Então, a gente não nota, é engraçado assim, quem não tem controle financeiro não nota que tem desvio. Quem não tem controle de estoque não nota que tem desvio. Quem não controla e organiza, não entende para onde está indo o dinheiro, não controla, não sabe que tem desvio propriamente dito. Se você não controla seu caixa, como é que você vai saber que alguém tirou dinheiro de dentro dele? Então, eu tenho controle, tanto que existe dentro dessa questão de controle do caixa, existe aquela chamada quebra de caixa, você tem que controlar o caixa nos centavos. Não adianta dizer, mas eu controlo porque eu tenho uma câmera no caixa. Não é essa a questão. A questão você vai ficar olhando a câmera o dia inteiro? Não vai, a gente não olha. Então, por exemplo, assim, eu tenho um caixa lá, eu tenho que fazer sangria do caixa, eu tenho que contar se todo o dinheiro, tudo que entrou em dinheiro, eu tinha um caixa lá que começou com R$200, daí entrou R$300 em dinheiro, ficou 500, eu transferi esse dinheiro, depositei no banco 400, me sobrou 100 para começar o caixa do outro dia. Você faz esse controle? Se não faz esse controle, você pode ter certeza, com todo respeito, mas você é testado. Alguém vai lá e tira R$50. Se você não notou que alguém tirou R$50, na outra vez ele vai tirar 100. Se você não notou que tirou 100, ele vai tirar frequentemente dinheiro de dentro do teu caixa. Pequenos desvios podem levar a um grande valor, um grande rombo dentro de uma empresa. Então, vários pontos devem ser analisados para evitar que exista realmente desvio. Então, assim, eu volto até a mesma lógica do balanço patrimonial para mostrar onde pode ter desvio, porque o desvio realmente pode vir a acontecer. Então, olha só assim, disponibilidades. O que é disponibilidade? Dinheiro no caixa, dinheiro no banco. Então, eu controlo o que entra no meu caixa, eu controlo o que sai do meu caixa,
Eu controlo o que sai do meu caixa e vai para a minha conta do banco? Então, me falaram, está escrito aqui no meu relatório, que R$ 500 foi depositado no banco. Eu conferi que foi depositado no banco mesmo, eu vi no extrato que foi depositado. Eu estou vendo como é que é retirada de dinheiro dentro da minha conta do banco. Eu controlo nos centavos o meu extrato para ver se alguém está, de alguma forma, desviando algum dinheiro dentro do meu extrato. Eu confiro que se todas as contas que foram pagas com a minha conta banco foram contas da empresa, será que não estão sendo pagas contas que não são minhas propriamente? Será que um boleto que foi pago na minha conta corrente não foi pago um boleto que não era da empresa? Não pode ter acontecido? Então, meu contas a receber, eu controlo realmente o que eu tenho de contas a receber? Será que um boleto do meu contas a receber não pode ter sido pago numa conta que não é da empresa? E esse dinheiro ficou para a pessoa que recebeu e eu nem notei? Pode acontecer, e realmente acontece, a gente encontra situações assim. Quem quer desviar dinheiro, ele encontra e faz análises complexas, ele arranja jeito ali para ter condição de desviar e você não notar. Então você tem que ter um controle financeiro bem definido propriamente. Então contas a receber pode acontecer. O contas a pagar também pode, porque você pode pagar um valor maior para alguém. É o seguinte, eu tenho que pagar 1.000, mas eu vou pagar 1.500, 500 tu me dá. Pode acontecer. Então, tá vendo assim, todo tipo de controle financeiro ele tem que ser bem elaborado para evitar propriamente o desvio, porque o desvio pode acontecer, o desvio em qualquer situação dessa com certeza pode acontecer. Vou dar outro exemplo aí, desvio do estoque. Então, se você não controla o estoque, eu tinha 10 itens. Tá, será que tem 10 itens? Você vai lá ver, tinha 6. Onde que estão esses outros 4? Você vendeu propriamente ou alguém desviou? Se você não tem controle de estoque, você pode comprar uma mercadoria e essa mercadoria simplesmente sumir, porque você não organiza o valor que você tem em estoque. Então, o desvio, se André, não tem como porque o desvio é pequeno. Tá, mas vem cá, tua empresa está dando prejuízo, você não sabe, de repente está tendo um prejuízo de R$ 1.000, mas você tem desvio de 5.000 todo mês e não sabe, e poderia estar tendo um lucro de 4.000. Né? Você compra uma mercadoria, tem um custo de uma mercadoria e essa mercadoria foi desviada. Você tem um dinheiro que entra de uma venda, mas esse dinheiro não entra propriamente no seu caixa. Então, tem que controlar, sim, a possibilidade de desvio. Isso se faz através de controles financeiros. Você tem que ter controle financeiro muito rígido dentro da sua empresa, de uma forma que evite realmente desvios. Isso você tem que verificar, você tem que avaliar se não pode estar acontecendo desvios dentro da sua empresa. Tá? Então, os principais pontos: controle do caixa, controle efetivo ali do teu caixa, da tesouraria da sua empresa, controle dos teus extratos bancários, controle do teu contas a receber, controle do teu contas a pagar, controle do teu estoque. Isso você tem que amarrar bem amarrado para evitar propriamente que aconteça o desvio dentro da sua empresa, tá? Porque pode acontecer propriamente, tá? Então, pense a respeito, pode estar acontecendo e a sua empresa está passando dificuldade por causa disso. Então, vamos em frente aí, pessoal. Qual é o terceiro grande motivo aí de quebra? Crescimento desordenado. O que eu quero dizer com isso? E eu vou mostrar agora uma planilha de uma demonstração de resultado de exercício, só para ter como base, para você visualizar quais são as principais contas que acontecem dentro da demonstração de resultado. Como é que você tem que controlar o resultado da sua empresa e o porquê que o crescimento desordenado pode levar à quebra propriamente. Então pensa assim, se eu cresço muito, a minha receita, eu tenho uma receita de R$ 100.000. Se eu cresço muito, eu tenho que ter mais dinheiro para pagar o custo das minhas mercadorias. Por quê? Porque eu vou precisar ter mais estoque.
eu vou ter mais despesas variáveis, provavelmente as minhas despesas fixas aumentem. Então, também você vai ter que ter uma estrutura e vai ter que investir mais por causa desse crescimento. Então, não é estanque. Eu cresci, eu estou faturando 100. Para eu faturar 200, eu não vou gastar R$1 a mais. Você vai investir mais e vai precisar de mais dinheiro. Tá, e se você vender mais e precisar de mais dinheiro para comprar mercadoria, para ter estoque, para investir numa filial, para conseguir pagar mais essa estrutura das despesas fixas, então eu preciso ter dinheiro para pagar, para bancar meu contas a receber. Então, por exemplo, assim, se eu estou vendendo 100 mil, meu contas a receber, porque eu dou prazo para o meu cliente, eu preciso ter dinheiro para capital de giro, para bancar um contas a receber de 50. Para eu vender 200 mil, eu vou ter que ter dinheiro para bancar um contas a receber de 100 mil. Você vai ter dinheiro para bancar esse contas a receber de 100 mil? Se você não tiver esse dinheiro, se você não tiver o dinheiro para investimento, você não tiver o dinheiro para bancar os seus custos, o que vai acontecer? Novamente a gente entra naquela mesma linha, a gente vai acabar recorrendo a banco. E banco ele é impeditivo, você paga altos juros aos bancos. Então eu estou lá crescendo, mas eu não tenho dinheiro para o meu contas a receber. Então eu vou lá e começo a trocar os meus recebíveis, eu começo a dar um pouco mais de prazo para poder crescer. Então tudo isso faz com que, que propriamente você não tenha, que a sua necessidade de capital de giro seja muito maior do que o capital de giro líquido, que é o capital de giro que você propriamente tem. Então, com isso, você cai no que a gente chama de efeito tesoura. A sua necessidade de capital de giro é muito maior do que o capital de giro, do que o dinheiro que você tem. Você precisaria ter 200 mil, mas você só tem 90. Faltou 110 mil. Esses 110 mil você vai pegar num banco. E ao pegar esse dinheiro no banco, se não tiver bem ajustado, você pode cair realmente numa situação que você não vai conseguir crescer, você vai acabar caindo numa bola de neve e a sua empresa vai acabar quebrando por essa situação também, tá? Então, a gente até vê assim, eu vou dar exemplos assim, que tipo de exemplo eu podia dar? A empresa vai bem, ela tinha lá uma empresa, ela ia bem, tá? Estava dando lucro, a matriz dela é maravilhosa, mas ela resolveu criar 4 filiais e junto com isso a empresa até dava dinheiro, mas daí ela teve que começar a bancar o prejuízo da filial, ela começou a precisar de muito mais dinheiro para bancar o capital de giro necessário para manter essa estrutura toda. Então, quando viu o prejuízo vindo das outras e a necessidade de capital de giro das outras, das filiais, fizeram com que a empresa quebrasse. Isso é muito comum. Então, assim, eu penso que a gente tem que dar um passo de formiguinha, a gente não deve ir tão a fundo, tão rápido nesse crescimento, e considero assim, a pequena empresa ela tem que crescer de acordo com a sua capital, de acordo com o seu lucro. Então, se a minha empresa tem um lucro de 10 mil reais, então, esse 10 mil é que eu vou investir para poder crescer. Eu tenho um lucro de 20 mil reais, é esse 20 mil que eu vou utilizar para poder crescer. Quando a gente quer crescer muito mais do que a nossa capacidade de geração de caixa, a gente acaba faltando dinheiro, faltando capital de giro, e essa falta de capital de giro pode levar a sua empresa propriamente à quebra. Então, eu friso muito isso porque é comum aí a empresa querer crescer ou a gente dar passo muito maior do que a perna e daí quando vê a empresa não tem condição de bancar aquele crescimento e dar um passo atrás é sempre mais difícil depois, porque daí qualquer fechar uma loja, ou fechar uma filial ou 2 filiais, ou tu dar um passo atrás, vai precisar ou demitir ou tal, e tudo isso gera um custo aí que é um pouquinho complicado, né, pessoal? Então, para quem já está numa situação aí de aperto financeiro. Tá, e agora, dentro dessa lógica aí, qual é o grande
quarto motivo da quebra. Tente imaginar aí qual é o quarto grande motivo da quebra de uma empresa. Parece assim muito lógico, e é lógico, e eu deixei por último, porque vale a pena a gente falar disso, né? Que é o prejuízo. A empresa vai quebrar porque está tendo prejuízo. A empresa vai quebrar porque não está tendo resultado azul. A empresa vai quebrar porque ela não é geradora de caixa. Então eu volto novamente na demonstração de resultado. Como é que a gente avalia se uma empresa tem prejuízo ou não? Eu sempre tento colocar a situação assim. Para mim, minha primeira grande análise é em cima do lucro bruto, tá, pessoal? Então eu analiso o que está acima do lucro bruto e eu analiso o que está abaixo do lucro bruto. É a minha grande baliza, assim, a minha grande base para analisar. Então, vou dar um exemplo assim. Acima do lucro bruto está tudo que é variável. Não necessariamente. Então, é tudo que é desembolso variável. Então, não necessariamente só despesa, né? Então, a gente tem os impostos, a gente tem os custos variáveis, a gente tem a despesa variável. Então, o imposto é imposto. Custo variável ou serviço variável, então, eu estou fabricando cadeira, é a madeira para fabricar a cadeira. Ela pode ser também a própria cadeira, porque eu compro cadeira por 100 e vendo a cadeira por 200. E eu tenho despesas ainda variáveis. A comissão do meu vendedor, a despesa do cartão, da taxinha do cartão só quando existe a venda. Ela pode ser também uma venda no cartão de crédito, no cartão de débito, o frete da entrega. Essa linha é variável, então eu tenho que analisar o que é variável. Então, vou dar um exemplo assim, eu vendi, como o exemplo que está colocado ali, eu vendi 100 mil reais, paguei impostos de 12, eu paguei custo de mercadoria de 35, paguei despesas variáveis de 7 mil. O meu lucro foi de 46 mil, então 46 sobre a minha receita, 46 sobre a minha receita, 46%. 46 mil dividido por 100 mil, 46%. Então, eu tenho que ter essa ideia de lucro bruto. Meu lucro bruto é de 46%. Eu tiro tudo que é variável e tenho meu lucro bruto. Chego a esse número de 46%. Daí, olha lá, eu dou dois exemplos ali. Eu tenho uma despesa fixa de 48 mil e no segundo exemplo de 40%. Então, ou 48% ou de 40%. No primeiro exemplo, a minha empresa tem lucro. No meu primeiro exemplo, a minha empresa tem um prejuízo de 2%, de 2 mil. E no segundo exemplo, a minha empresa tem um lucro de 6 mil, um lucro de 6%. Então, por lógica, é assim. A minha empresa tem lucro de 46%. Olha só, como eu tenho uma despesa fixa de 40%, lucro de 6%. Então, eu tenho que ter muito claro qual é meu lucro operacional bruto, meu lucro bruto, e qual é o tamanho da minha despesa fixa em relação ao meu faturamento. Por quê? Porque isso tem que estar na minha cabeça. Opa, meu lucro bruto 46%. Eu não posso nunca ter uma despesa fixa maior que 46%, senão minha empresa não vai ter lucro operacional e a minha empresa vai quebrar. Prejuízo constante, você aguenta prejuízo por um determinado período. Tem uma hora que não aguenta e a empresa quebra. Mas, por lógica, a empresa não quebra de um dia para o outro. Ela vai ficar um tempo que ela consegue se manter tendo prejuízo. Agora, tem uma hora, né, que essa bola de neve vai crescer e você não vai conseguir dar conta. Então, daí a gente tem que controlar as despesas fixas propriamente. Então, eu tenho que analisar meu custo, a minha despesa variável, determinar meu lucro bruto. E verificar se esse meu lucro bruto, daí agora eu vou analisar a minha parte de baixo. Eu tenho que analisar se esse meu lucro bruto, se a minha despesa fixa ela é pequena o suficiente para, em cima desse lucro bruto, sobrar dinheiro. Essa sobra é o meu lucro operacional. Tá? Depois vem a minha despesa financeira e o meu lucro líquido. Depois vem meus investimentos e os empréstimos que eu tenho que pagar e eu tenho meu fluxo de caixa livre. O que eu recomendo para uma empresa que é pequenininha?
para quem é autônomo, para quem tem uma pequena empresa, ele tem que ter o fluxo de caixa livre positivo. Olha, eu não falei ali que imobilizado quebra uma empresa? Imagina uma empresa que tem lucro e está imobilizando e pagando 10 mil reais. Ela vai ficar com fluxo de caixa negativo e ela não consegue se bancar por muito tempo. Ela vai pegar dinheiro emprestado e esse juro é caríssimo do valor que você pega emprestado. Então ela não aguenta, ela não se aguenta e acaba quebrando. Né? Então, fluxo de caixa positivo, tenha isso em mente. Resultado azul, lucro operacional positivo, lucro líquido positivo, fluxo de caixa livre positivo. São metas que você tem que ir alcançando, mas você só vai conseguir avaliar essas metas propriamente quando você entender qual é o seu lucro bruto. Então, eu tenho que entender quanto é meu lucro bruto, quanto que é a minha despesa fixa, quanto está sendo meu lucro operacional, quanto é a minha despesa financeira, quanto está sendo meu lucro líquido, quanto que eu estou pagando de investimentos, quanto que eu estou pagando de empréstimos e quanto está sobrando de fluxo de caixa livre. Com essa lógica, eu vou enxergar a minha empresa e vou começar a tomar ação corretiva propriamente. Tá? Então, a minha empresa depende a minha empresa depende do meu resultado, obviamente. Então, se eu estou tendo prejuízo sempre, ela vai quebrar. Então, está aí o grande motivo de quebra. Correto? O que eu vou fazer em relação a isso? A gente tem ações aí que a gente fala dentro daqui do método SOS Resultado Azul que pode ajudar a sua empresa a ter melhores resultados. A gente fala aqui do prejuízo ao lucro em 3 meses. É possível? A gente vai fazer essa análise, vai trabalhar ferramentas para fazer com que a sua empresa saia do prejuízo. É possível em até 3 meses. Agora, o seguinte, é ação, é comprometimento, é crível? Mas só vai conseguir se o dono tomar ações para reduzir custo, reduzir despesa variável, reduzir despesa fixa, aumentar a sua margem, aumentar seu markup, entender quais produtos não vale a pena vender, quais produtos ele pode incrementar que dê melhor resultado, ou aumentar o valor do seu serviço. É essa a lógica. E não ir tirando dinheiro à toa do caixa. Porque um grande perigo é que, como a gente não controla, a gente é um pequeno empreendedor, a gente é autônomo, um pequeno empreendedor, ele mistura o dinheiro da pessoa física e da jurídica, ele vai lá e tira o dinheiro que ele não deveria de dentro da empresa. Então, trabalhar dentro de um método que você vai aparando essas arestas para fazer com que a sua empresa, para que você não faça mais isso dentro da sua empresa, que você entenda a sua empresa, mesmo sendo pequenininha, mas que você tome ações como uma empresa grande, com essa lógica financeira de entender que você tem que fazer com que o seu negócio seja viável, que ele realmente dê resultado azul. É dentro dessa lógica, sempre sobre isso, muito sobre isso que eu estou sempre falando, porque tem que entrar dentro da cabeça do empreendedor pequeno, que ele tem um negócio, que esse negócio tem que dar lucro, e ele tem que entender o número, porque enxergando o número, ele vai verificar e tomar ações para fazer a empresa dar resultado azul. Tá, pessoal? É essa linha. A conversa hoje é rápida, a gente sempre tenta fazer aí resultado azul em 30 minutos. O projeto é resultado azul em 30 minutos. Ele dura no mínimo 30 minutos, mas o nosso objetivo aqui é sempre trazer um assunto aí que pode ajudar a sua empresa a ter melhores resultados, ter mais lucro dentro da sua empresa e realmente conseguir fazer com que você chegue ao sucesso, tenha tranquilidade aí e dê sustento aí à sua família, né? O grande quê do empreendedor é ter sucesso, conseguir fazer com que ele consiga, que o sonho empreendedor dele dê certo e ele leve aí a família bem, siga bem aí com a família dele, dando renda, né? Esse é o grande objetivo. Eu peço que curta esse vídeo, curta o nosso canal, a gente está sempre aí no YouTube, no Facebook, aqui nessa câmera também no Instagram. Nosso objetivo é trazer ferramentas para que a sua empresa saia do prejuízo, chegue ao lucro em até 3 meses, sem fórmula mágica, utilizando realmente aqui ferramentas de gestão financeira que a gente apresenta no método SOS Resultado Azul. Pessoal, uma boa noite e até o próximo vídeo.